Bom dia, comunidade! A dica de hoje é a série Grey's Anatomy. Então, antes de começar, eu quero dizer que eu sou apaixonada por essa série. Eu vi as 15 temporadas durante a pandemia. E olha que cada temporada tem, em média, 25 episódios. E como produtora, eu admiro muito a forma como ela foi se renovando ao longo dos anos, sabe? Sem perder nada da sua essência. Depois de tanto tempo, Grey's Anatomy é praticamente uma graduação em narrativa e produção audiovisual, sobrevivendo a diversas polêmicas, mortes de personagens queridos e acompanhando todas as transformações que o mercado audiovisual veio passando durante esses últimos 15 anos. É engraçado que eles não têm, os criadores, né, Shonda Rhimes, a criadora, não tem o mínimo pejo, o mínimo medo de matar os personagens principais. Às vezes eu ficava indignada, porque eu falava, como assim matar o George dessa forma estúpida? Ficava puta e aquilo mexia com o meu emocional. Era impressionante, gente. Eu sou já macaca velha, né? E me pegava torcendo pelos personagens, não só com essa coisa de morte, mas nos casamentos, da Isa. A Isa, quando teve câncer, eu quase tive um troço, né? Você fica com vontade de saber, bom, e agora, né? O que é que eles vão aprontar? Então, quando eu assisto uma série dessa, faço uma maratona dessa, tem duas pessoas aqui dentro. Uma, a espectadora, que se envolve com a história dos personagens, e a outra, produtora, que fica acompanhando, né, todo o processo de... Eu queria saber como é que fazia para ter uma série tão longeva, né? E aí eu percebi, quando você vê de tacada, assim, essas 15 temporadas, você vê que as 15 temporadas, a estrutura dos episódios é exatamente a mesma. Começa com os mesmos planos aéreos, com a mesma abertura, todos eles começam com uma fala de um personagem que vai ser o principal naquele episódio. Eu consideraria um novelão, a gente fala muito novelão, é uma novela, porque não tem nada demais, você começa a acompanhar. O que é uma novela? Quando você acompanha a vida daqueles personagens, eles entram dentro da tua casa, né? E você começa a viver, parece até que você é primo, irmão e tal, conversa na esquina, né? Grey's Anatomy é a mesma coisa. Então, parar aqui só para dizer que eu gosto, sou apaixonada e vamos adiante. Grey's Anatomy é uma das séries mais bem-sucedidas da TV atualmente. A produção completou seus 15 anos. Tem mais uma temporada, a 16ª, que eu não assisti ainda, mas já estou baixando. E a 17ª vai estar começando agora a retomar as filmagens após a pandemia, né? E nesses anos todos, nessas temporadas todas, elas apenas não mantiveram uma base de fãs bem sólida. Tem vários grupos no Instagram sobre o Grey's Anatomy, mas também eles foram conquistando novas gerações, né? Trazida pelo streaming. É uma série que começou na televisão e foi... agora ele está no streaming, está na televisão, está no streaming. A série, ela consta entre uma das séries mais maratonadas da Netflix, né? O que aconteceu comigo, acontece com muita gente também. O que significa isso? Significa que mais e mais pessoas estão se identificando com esse conteúdo, com esse tipo de assunto, com essa forma de se contar uma história. A série foca na vida de médicos cirurgiões, internos e residentes e atendentes do Grey's Sloan Memorial Hospital, que é o nome lá do hospital deles, e principalmente em cima da protagonista, Meredith Grey. E como eles evoluem na sua profissão, eles vão contando dos seus relacionamentos pessoais, né? A Shonda Rhimes, que é a criadora dessa série e também principal produtora executiva por muitas temporadas, né? É impressionante o poder que ela consegue ter com o engajamento do público e com essa longevidade da produção. Ainda mais se tratando de uma produção tão cara e tão complexa. Eu sou fã da Shonda Rhimes. Ela também é criadora de outras séries de sucesso, como How to Get Away with Murder, Scandal, Estação 19... o Estação 19, inclusive, ele é um spin-off do Grey's Anatomy, né? Eu acho que cativar uma audiência tem muito a ver com conhecer bem o seu público, sabe? Para criar histórias relevantes para o seu público.
Como uma mulher negra, a Shonda Rhimes sempre enxergou, por exemplo, a questão da representatividade de forma muito particular. Desde muito cedo, ela utiliza o chamado casting aberto, que é uma técnica em que os personagens não são apresentados no roteiro com características físicas específicas, o que permite que qualquer ator faça teste para qualquer papel. Dessa maneira, ela explica, numa entrevista que ela deu, que está fazendo com que a TV se pareça muito mais com o mundo real. Afinal de contas, mulheres, negros, LGBTQ equivalem a muito mais do que 50% da população, o que significa que isso não é fora do comum. Sua escrita é muito habilidosa para fidelizar o espectador e ela atribui nisso algumas regrinhas que criou para tudo o que ela quer desenvolver. E ela diz assim: pegue metade dos personagens que você criou como homens e o transforme em mulheres. Pronto, algo original você vai encontrar por aí. É uma excelente dica, né? Vamos fazer esse teste no próximo roteiro. Bom, sobre as dificuldades de produção, certamente esse ambiente hospitalar ocupa um grande percentual do problema, digamos assim. Todos os casos médicos vêm de jornais de medicina que os escritores leem ou de ideias que os fãs da série mandam sobre o que achariam interessante se tocar no assunto. E a série possui ainda uma equipe de pesquisa médica responsável por acrescentar a terminologia médica, sabe, adequada, né? Depois que os roteiristas entregam o roteiro, ainda tem esse pente fino de acertar ali os jargões médicos e as formas como aqueles personagens vão agir nessa área específica das operações, né, dos procedimentos. Eu queria citar especificamente aqui, para ilustrar isso que eu acabei de dizer, o episódio 17 da 15ª temporada. O personagem do Dr. Jackson Avery realiza uma pesquisa inovadora para utilizar escamas de tilápia para tratar vítimas de queimaduras. A pesquisa é real e foi desenvolvida por uma universidade brasileira no núcleo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Bacana, né? Uma coisa é certa, não deve ser fácil produzir Grey's Anatomy. Durante as 16 temporadas, muitos eventos sinistros aconteceram. Atropelamentos, tiroteio no hospital, médicos eletrocutados, acidentes de carro, de barco, de trem, de avião, de montanha-russa, gente empalada, gente mergulhada no cimento. A atriz Schiller Leite, por exemplo, que faz o papel da Lexi, passou 2 dias debaixo do avião filmando a cena que ela morre, né? Que, aliás, eu fiquei tristíssima com a morte dela. Bom, contando isso, eu fico imaginando o set de filmagem, né? No dia dessas grandes tragédias do hospital, com aquelas dezenas de figurantes, sangue, órgãos para cirurgias. Até arrepia aqui pensar no trabalho que deu filmar esses negócios todos. Em 15 anos, muitos personagens queridos e de grande relevância para a trama deixaram a série, como a atriz Katherine Heigl, que foi a única atriz, ela fazia a Izzy, né? Que foi a única atriz de Grey's Anatomy a vencer um Emmy. E o Patrick Dempsey, que era Sandra Oh, né? 2 personagens importantíssimos, que cada vez que um personagem desse sai, você fala, nossa, mas e agora, né? Que vai acontecer? Eu vou começar a gostar dos personagens novos? E o que acontece é que você passa a gostar dos personagens novos. Não tem jeito não, né? A primeira temporada, a série atraiu 18 milhões de americanos por episódio, né? Atualmente a produção é vista por 8 milhões de pessoas, um número respeitável para o tamanho dos Estados Unidos. Essa série, como eu falei, é uma aula de produção, viu? E se você ainda não viu, corre lá, porque está perdendo. Aliás, uma brincadeira entre os fãs, né, das redes sociais, dizem que é o seguinte, a 17ª temporada ela já está sendo filmada e vai falar nada menos, nada mais do que do coronavírus, da pandemia, né? E dizem os fãs que Meredith Grey, a personagem principal, vai pegar o Covid-19, vai ficar boa e ainda por cima vai achar a vacina para o coronavírus. Será? Ansiosa pela próxima temporada.
E é isso aí, comunidade. Gostou do conteúdo? Dá um like no vídeo, deixe seu comentário ou sua pergunta que eu respondo com o melhor prazer, beleza? Até a próxima dica então. Tchau!